Então, boa tarde a todos aqui, em especial aos alunos que vieram participar desse nosso primeiro evento da Conversa com Letristas. E boa tarde também ao meu grupo de alunos espetianos que estão dando maior força para os nossos eventos. E nós pensamos em ter um evento aqui no Instituto de Letras em que a gente conversasse com professores, talvez alguns convidados externos também, professores externos, talvez alguns ex-professores, alguns colegas que marcaram assim a história do Instituto de Letras e que também tiveram sua vida marcada pela história do Instituto de Letras. Nós nos reunimos no grupo e nós pensamos que talvez fosse um bom evento para nós conhecermos mais a história das pessoas que convivem conosco aqui dentro, né? Não só a história acadêmica, mas a história pessoal também. E um dos nomes sugeridos, por unanimidade, o nome do meu colega aqui, meu antigo professor, meu orientador de mestrado, o professor Sérgio Menuzzi. Então é um prazer, muito honrado. Prazer e uma honra muito grande começar esse Conversas com Letristas com o Menuzzi, que hoje ocupa o cargo de diretor do Instituto de Letras. Então eu diria que o Instituto de Letras faz grande parte da vida cotidiana assim, do professor Sérgio. Eu vou ler uma pequena biografiazinha aqui, tá, Sérgio? Aí eu já passo a palavra para ti, porque a ideia é que o nosso convidado fale mais. Né? Então, o Sérgio é graduado em Letras pela URGS em 1987, fez um mestrado em Linguística na Unicamp, um doutorado em Linguística pela Universidade de Leiden, na Holanda, em 99. Essa é a parte que o Sérgio sempre corrige a minha pronúncia. Leiden. E fez seu pós-doutorado em 2012 na Universidade Federal do Paraná. Ele atuou como professor em pós-graduação em Letras na PUC, no Departamento de Linguística da Unicamp e atualmente é professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas aqui da URGS. É coordenador, juntamente comigo, de uma coleção de linguística da editora Vozes, é membro do conselho editorial de diferentes revistas nacionais e internacionais e tem experiência na área de linguística com ênfase em temas relacionados à interface sintaxe semântica pragmática e gramática da língua portuguesa. E atualmente é o diretor do Instituto de Letras aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sérgio, então, essa aqui é a tua carreira acadêmica. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós como é que foi a tua escolha em seguir um curso de letras. Curso de letras, eu gostava muito na escola. Eu tive uma professora muito importante, a professora Nara, não me lembro sobre o nome dela, Nara. Ela foi diretora do Aplicação. Depois, no meu estágio, eu fui fazer o estágio final de curso, reencontrei a Nara numa Aplicação. De língua portuguesa? De língua portuguesa, na 8ª série. Ela foi uma pessoa muito importante, porque ela dava importância para a produção escrita dos alunos e aquela atenção me fez perceber que, em primeiro lugar, que eu escrevia bem, que eu gostava de escrever. Né? Então foi um marco importante. Dali em diante, no ensino médio, isso foi 8ª série. No ensino médio eu passei a dar muita atenção para as disciplinas de língua portuguesa, porque eu passei a gostar por causa da Nara. E eu acho que também tive naturalmente desenvolvido a competência para escrever, etc. Sempre elogiado muito, por isso é uma coisa que alimentava essa vontade de escrever. Né? Também estudei inglês, gostava de inglês, então tinha esses interesses em inglês, língua inglesa, gostava de língua portuguesa, gostava de escrever. Então, mais ou menos foi esse tipo de coisa que gradualmente me levou para o curso de letras. Sendo que eu também gostava de matemática, física, química, eu gostava de ciências. Sabe? Então, na verdade, no dia que eu fui me inscrever para o vestibular, eu não tinha certeza do que eu ia fazer. E eu tinha um parceiro, um grande parceiro de ensino médio, que é hoje nosso colega aqui na física, que é o Dmitry Radimchev, professor aqui da física. E nós éramos muito parceiros, nós fizemos vários trabalhos juntos, inclusive um trabalho assim, que a gente brinca até hoje, que a gente adoramos fazer, que era sobre a evolução, sobre Darwin. Né? Mas enfim, então, essa foi a minha parceria científica, digamos assim, no ensino médio, né? E ele foi comigo no dia da inscrição, certo? E ele fazia aquela pressão, não, fazer junto física, não sei o quê. E na hora de botar o xizinho ali da primeira opção, eu digo, não, mas eu gosto mesmo de escrever. E aí, escolhi letras, entrei, adorei o curso, adorava estudar inglês, adorei desde o começo a linguística, né, que foi uma descoberta, não ouvi falar de linguística naquele tempo a gente não escutava, né, hoje em dia agora já é parte do material didático, aparece nos livros didáticos, um pouquinho, variação linguística, etc. Então
mudou muito o panorama, né? A material didático antigamente era bem tradicional, né? Então eu nunca tinha ouvido falar de linguística, conheci linguística, né? E aí quando entrei, teve essas disciplinas de linguística, também teve um professor muito importante, que foi o Baltazar Teixeira, um professor muito especial, assim, adorava as aulas dele. E, enfim, então na verdade vim para as cadeiras iniciais de linguística. Né? Então essa foi, digamos, permaneci no curso, em parte porque eu queria estudar, queria escrever, né? Então eu gostava de escrever, gostava de língua portuguesa, de línguas, né? E ao mesmo tempo eu acho que essas disciplinas de linguística, elas me deram responder aquele anseio, que era o anseio de ter algum tipo de, aprofundar algum tipo de conhecimento científico também, né? Então respondeu assim aquela demanda intelectual que eu tinha. Resultado, eu fiquei no curso, né? Jamais considerei sair do curso. Nunca. Bom, para nós todos, né? E tu fez o curso aqui na década de 80, Sérgio? Período assim, final da ditadura, né? Tu formou em 87, ali o curso de 88. Como é que foi o curso de letras? E como é que tu sentia assim as humanidades e ao mesmo tempo o progresso científico no país nessa década de 80 enquanto aluno de letras? Na verdade, eu me lembro assim que tinha um movimento fora da universidade, um movimento da sociedade, ali, que é a campanha das diretas, né? Então isso mobilizava assim, a população em geral, né? Provavelmente os movimentos assim, mais organizados, os estudantis também estavam integrados nessa movimentação política, mas eu me lembro assim que dentro da universidade, quando eu entrei em 83, cara, não era a prioridade aqui na Letras, não era a prioridade do movimento da Letras, assim, tinha assim, o foco do movimento estudantil, etc. e tal, era outra. Parece que a impressão que eu tenho é que já estava mudando a agenda, entendeu? Já estava muito assim no horizonte a conquista, a reconquista da democracia, entendeu? E então é tipo assim, é como se é o momento de a gente mudar a agenda, queremos outra coisa, e aí tinha muito foco na melhoria do curso. Na melhoria do curso, assim, me lembro que isso foi uma coisa que organizou, em particular o CEL. O CEL surgiu não como um movimento assim, de organização dos alunos para mobilizar o corpo estudantil em função da política nacional, as questões políticas nacionais. Não, surgiu basicamente de anseios assim, do curso, tentar melhorar o curso, tentar criar novas oportunidades de aprendizagem para os alunos. Eu tinha essa preocupação, fazia com que o curso tivesse mais dinamismo cultural também. Eu me lembro disso. Eu fui da primeira comissão cultural do CEL, a gente tentando organizar shows aqui no campus, né? Então era esse era o foco, assim, digamos assim, pelo menos assim, do jeito que eu me lembro, assim, retrospectivamente, como é que era a relação, como é que era a dialética entre as nossas preocupações aqui, né, dos estudantes e a história política do país, que parecia, esperaria que tinha uma relação íntima, assim, com o processo de abertura e assim por diante. Para nós não era a demanda mais importante. E em termos acadêmicos, de aulas, horários de aulas, carga de leitura e mesmo ensino de linguística e literatura, o que mudou de lá para cá? Tu como aluno e hoje tu como diretor, vendo o currículo, como funciona dando aula aqui no Instituto? A estrutura do curso, bom, para começar, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que em termos de carga horária o curso era maior. Eu não sei se a evasão era maior, porque hoje é uma evasão relativamente grande e a gente atribui em larga medida ao tamanho do curso. O curso é um curso pesado, né? Os alunos fazem hoje o curso em média em 6 anos e meio. Essa é a média. Tem gente fazendo em 8, 9 anos o curso, né? Tá? E certamente um dos elementos importantes aí nesse panorama é a carga horária que a gente julga excessiva. Mas a impressão que eu tenho, porque eu me lembro de fazer, eu entrei no bacharelado, né? Na verdade, originalmente eu queria escrever, queria ser escritor. E eu pensei, quando eu fui escolher o curso, mas escritor não tenho certeza que eu vou viver disso, né? Então, quem sabe eu posso fazer tradução também, né? Tapar o buraco. No fim, mudei. Entrei no curso de letras, descobri, enfim, a ênfase da licenciatura, passei a gostar assim, das questões que tinham a ver com a profissão de professor e mudei, mas, né? Eu estava falando aqui mesmo.
A estrutura do curso, a carga horária. A estrutura do carga horária. Então o curso era grande, cara. Então tinha uma baita demanda. Eu me lembro que o curso de inglês em particular demandava pra caramba, assim, era muito trabalho. As professoras, não sei como é que é agora, mas era uma exigência enorme, porque... Como é que é agora? Agora é tranquilo. Não, era uma exigência muito grande, porque todo mundo sofrendo sem carga horária. Não, os professores, eu peguei professores excelentes, mas todos eles muito exigentes. E, cara, a gente trabalhava pra caramba. Eu me lembro, assim, no primeiro semestre de inglês, tinha aquelas pastas de plástico, né? Só com as folhinhas de exercício, o cara enchia duas daquelas, cara. 500 páginas em cada uma. Era muito trabalho, a gente passava naquele tempo, não tinha computador, enfim, o acesso à informação, a escutar inglês, ver vídeo em inglês, não existia, certo? Então a gente passava horas, tinha laboratórios de língua, que eram laboratórios com fluentes para tudo, fazer prática oral, sozinho no gabinete, era a tecnologia da época. Mas com computador já? Não tinha computador, não tinha computador. Eu acho que se tivesse uns 3 ou 4 computadores era muito, cara. Entendeu? Era um outro planeta, né? Então era um curso grande, demandava, tinha muitas disciplinas de literatura, a gente fazia cada semestre umas 2 de literatura, então tinha muita leitura para fazer. Então, essa é a característica do curso até hoje, né? Não me recordo assim de ser um curso ser substancialmente diferente em termos das disciplinas, entendeu? Claro, muita coisa mudou porque o panorama da linguística mudou, então tem muita coisa hoje aquela linguística que vem a partir da década de 80, linguística de enunciação, análise do discurso, não eram coisas ainda estabelecidas, tinha menos disciplinas, né, desse tipo de conteúdo, mas no quadro geral acho que a distribuição era semelhante assim, entre disciplinas de linguística, língua, literatura, né? Acho que isso não mudou muito. Uma coisa que eu percebo que provavelmente mudou muito é assim, a qualificação dos professores. No meu tempo, eu acho que, modéstia à parte, vocês fazem um curso muito melhor do que o que eu fiz. O curso era bom, o curso era excelente, especialmente na formação de língua estrangeira, era excelente, né? Mas o professor pesquisador, ele não era assim, ele não era o padrão. Hoje a pessoa entra com essa missão, né? A gente não espera menos que um doutor que produza regularmente na sua área de pesquisa, né? Eu acho que isso faz uma diferença. A gente tinha muita irregularidade entre os professores, né? Assim, na área de linguística, por exemplo, durou muito mesmo. E teve algum colega, professor hoje aqui no Instituto de Letras, que foi teu colega de graduação, ou foi teu mais ou menos contemporâneo na graduação? Vários. A Beatriz, que é minha vice, foi minha colega, a Cleci, do espanhol, o Pedro Garcês, a Luciene Simões, a Sabrina, que se aposentou agora, a Gisela, que faleceu, quem mais? O Homero, na verdade, quando eu entrei, eu era calouro, o Homero estava se formando. Nós fomos colegas no eletivo. No primeiro semestre eu resolvi, calouro metido, resolvi fazer uma eletiva de literatura, a história da literatura com a professora Maria da Glória Bordic, que é aposentada, mas continua frequentando aqui no pós, né? E porque eu gostava de literatura, etc. Gostava, continuo gostando, continuo lendo bastante. Mas meu foco, quando eu entrei no curso de letras, meu foco era literatura. Queria me formar em literatura para ser professor de literatura. Primeiro como tradutor literário, autor, e depois migrei para professor, mas professor de literatura. E aí acidentes da vida me levaram para a linguística. Mas então eu fiz com a Maria da Glória por causa disso. Eu escolhi a seletiva porque eu queria estudar literatura, né? História da literatura. Aí estava lá o professor Homero Vizeu Araújo. As perguntas foram elaboradas em conjunto com os alunos petianos. Então eu vou dar continuidade à pergunta e esses colegas, o Homero, a Luciene, a Bia, eles eram organizados, CDFs, vida louca. E o Sérgio Menuzzi, aluno, como é que era? Eu sempre fui bom aluno.
CDF, naquele. Não era CDF, ao contrário, porque eu sempre fui assim, magrinho, fraquinho, né? E eu morei muito tempo, meu pai é militar, morei muito tempo em vila militar, etc. Então, naquele tempo a vila militar aqui dos brigadianos era periferia, bairro Partenon aqui, em escola pública, tinha assim os grandões, etc. e tal, né? Então, bairro periférico, né, cara? Então tem muito, naquele tempo tinha muito assim, muita agressividade, muita brincadeira violenta, etc. e tal. E eu sempre fui inteligente o suficiente para saber que eu tinha que me juntar aos fortes para sobreviver naquele ambiente, né? E, então, na verdade, o meu grupo de amizade, né, as turmas, eu sempre ia para o fundo lá, para a bagunça, né? Porque justamente isso me protegia, né? Sabia que era uma coisa meio inconsciente, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que era essa a finalidade, a maneira como eu me comportava socialmente dentro dos grupos, né? Mas, então, na verdade eu era parte da turma da bagunça, etc. e tal, mas em casa era disciplinado, estudava, gostava de estudar, sempre gostei bastante. E aqui continuei também, sempre disciplinado, eu era da turma da vida louca também. A turma era a turma da pesada, né? E, então todo mundo era mais ou menos assim, tinha as meninas que eram um pouquinho mais assim, né? E tinha as meninas também que eram mais companheiras, assim, da toca, especialmente tinha toca. A toca era compartilhada naquele tempo, não existia o céu ainda, né? Nós criamos em 85 o céu. 85, 84, nem me lembro. Tá o Cláudio Ribeiro, que é o professor hoje do... Onde é que está o Cláudio agora? Está no ângulo, eu acho. O Cláudio Ribeiro foi o primeiro presidente do céu, eu fui secretário. Mas era a turma da vida louca, né? E onde a toca ali era compartilhada com os demais centros acadêmicos, com o Gaddafi, que era da filosofia, eu acho que trocou de nome, não é mais Gaddafi. Não é. É, Gaddafi, né? O Gaddafi, o SEX, que era das ciências sociais, e o SEX, o Gaddafi, o Xiste, que era da história, e o CEL, que era da letras, né? Nomes todos eles interessantes. Então rolava muita festa aqui na toca, rolava muita festa, né? Muita marihuana, aquela coisa toda, né? Então era bacana aqui, mas enfim, eu era desse tipo assim, mais era organizado para estudar, gostava de estudar, sempre gostei bastante. Mas também tinha vida fora, etc e tal, e a gurizada era assim também, eu acho que como era desse tipo, a gente era muito parceiro desde o começo, a gente estabeleceu uma amizade muito grande, né? Então sempre fomos parceiros de noite e tal. As meninas, enfim, também tinham as namoradas, aquela coisa toda, né? Rolava. Mas eu acho que o pessoal em geral, especialmente o pessoal que permaneceu na universidade, isso já é um pouco a vocação, né? Cara, para seguir a carreira acadêmica, o cara tem que gostar de estudar, né? Tem jeito. E tu te formou, Sérgio, e quis dar continuidade dos estudos. Sim. E aí tu fez o mestrado na Unicamp, foi para fora fazer o doutorado e voltou e te tornou professor em que ano aqui, Sérgio? Me tornei professor nos 2 últimos anos de graduação. Nos 2 últimos anos de graduação eu já estava atuando como professor de curso supletivo, por exemplo. Tinha um CPS, curso supletivo ali, tem o viaduto da Salgado ali. Quem vai em direção ao centro da saúde, pela João Pessoa, chega na Salgado, no prédio à esquerda, bem na ponta do viaduto, o prédio lá no último andar do CPS, dava aula lá, dava aula de redação. Terminando o curso aqui, dando aula lá? Terminando, os últimos 2 anos. Dava aula lá, dava aula de língua portuguesa e redação, e trabalhava como monitor de redação no Anchieta, 2 anos. Dava aula de reforço, Anchieta, aos sábados de manhã. Então eu comecei como professor nos últimos 86 e 87, estava dando aula. E como é que tu encontrou o caminho do Unicamp para fazer o mestrado? Não, aí foi isso, na verdade. Como eu disse, né, eu entrei no curso de letras porque eu gostava de literatura, queria escrever, queria ler, fazer tradução literária. Então, a minha inspiração inicial era essa, né? Mas quando comecei a fazer os cursos de disciplina, tinha aquela outra coisa que era uma parte da minha, digamos assim, as coisas que eu gostava de fazer na escola, que era estudar a parte científica também, né?
E aí eu comecei a fazer as disciplinas de linguística e gostei, eu gostava, adorava as disciplinas. E fui monitor de praticamente todas as disciplinas. Fui monitor de semântica, de sintaxe, fui monitor de filologia românica, naquele tempo tinha filologia românica. Fui monitor de linguística, linguística 1 e linguística 2. Fui monitor de todas as disciplinas de linguística, não fui monitor de nenhuma de literatura. Nunca tentei. Já era um traço, caminho, mas não era meio consciente. meio Não era consciente, porque ainda a minha expectativa era seguir a carreira literária. Né? Não tinha contato com os grupos que escreviam na época, tinha um grupo que se reunia. Eu escrevi durante o curso de graduação, escrevi uma novela, tá lá engavetada a novelinha. Mas participando de um grupo que era assim, era o Fischer, o Paulo Guedes, aí tinha os nossos colegas, o Sebem, a Eveli Segano Fredo, mais cada aquele grupo. Aí tinha os poetas que ficaram famosos, né? Uma geração de poetas que renovou a produção de poesia ali na década de 80 aqui em Porto Alegre, que era o Ricardo Portugal, o Silvestrin e o João Ângelo. Então, esse grupo todo, a gente estava produzindo literatura aqui, eu participava disso, então tinha esse era o meu meio, assim, onde eu explorava literatura, né? Mas na academia, na verdade, eu acabei meio involuntariamente dando foco para a linguística, né? E aí os caras reconheceram que eu era bom aluno de linguística, não sei o quê. Quando eu estava chegando no fim do curso, foi em 87 mesmo. Aí, tipo, não sei se foi na metade do ano, começo do ano. Eu sei que naquela época a professora Leda Bisol era professora aqui ainda de língua portuguesa e linguística, o Celso Pedro Luft era professor também. E eram os professores assim, proeminentes, hegemônicos, né? Eram as lideranças na área de estudos de língua portuguesa na universidade. E eles estavam assim, o horizonte de aposentadoria deles era os próximos 2 anos, entendeu? E aí, eu não me lembro exatamente como é que aconteceu na época, mas eu sei que a professora Leda me procurou. A professora Leda me procurou e disse assim, olha, o que acontece é assim, eu e o Lúcio estamos nos aposentando e a gente percebe que tem uma certa dificuldade, as pessoas não gostam de estudar gramática, não sei o que, tem dificuldade, a gente não percebe ninguém assim, mesmo mestrado, tinha gente fazendo mestrado, mas os caras não tinham certeza que teriam sucessores, digamos assim, sabe? E na época tinha isso assim, isso é 87, 86, né? São os primórdios do financiamento de pesquisa no Brasil. Quando surgiu, por exemplo, em 86 eu sou da primeira geração que teve bolsa de iniciação científica. Em 86, o governo Sarney, foi quando o CNPq criou o programa de iniciação científica, que é renovador no planeta, na verdade. Né? Ainda hoje, poucos países têm essa modalidade de bolsa, sabe? Eu fui um dos primeiros, e surgiu no Sarney, no governo Sarney, surgiu o CNPq, por alguma razão que eu não me recordo, ganhou muita proeminência nas políticas de desenvolvimento tecnológico, tinha recursos, né? Uma bolsa de iniciação científica, isso eu me lembro direitinho. Uma bolsa de iniciação científica naquela época era 5 salários mínimos. Não dá meio salário mínimo. É verdade que o salário mínimo era $80. Era $80, mas assim, $80 vezes 5 dá quanto? Dá $40, $400. R$400. Hoje seria R$1.600. Bom, para vocês terem uma ideia, na verdade, eu trabalhava em um monte de lugar, tinha um monte de emprego, porque eu saí de casa cedo, né? 18 anos eu estava vivendo sozinho, aliás, morar com o Luiz Augusto Fischer. Então, para poder pagar as minhas contas e sair, eu trabalhava em um monte de lugar, né? Quando eu ganhei a bolsa de iniciação científica, eu pude abrir um monte. Eu fiquei com 2 empregos. Porque a bolsa era uma grana, muita grana. Mas enfim, daí tinha esses projetos todos estava iniciando esses projetos de financiamento de pesquisa no Brasil, né? E, na verdade, a CAPES tinha um outro projeto que era assim, justamente, estava começando essa ideia de que a universidade, o professor da universidade tem que ser doutor, tem que ter nível de pós-graduação, quando na verdade a realidade era outra. A maior parte do docente tinha graduação, quando muito mestrado, doutorado, eu acho que tinha uns 2 ou 3. Não sei a figura direito, mas enfim, não é como hoje, todo mundo é doutor, sabe? Então tinha um programa da CAPES que se chamava PICD, Programa de Incentivo à Capacitação Docente. A PICD.
que era assim, qual era a ideia desse programa? Era áreas de carência, havia carência, era necessário formar gente com a especialidade para poder ocupar aquele território de pesquisa acadêmica. A CAPES dava uma bolsa com um compromisso da instituição quando esse cara obtivesse o título, retornasse e ocupasse uma vaga, sabe? Então foi essa a proposta que eu recebi do departamento. A minha bolsa de mestrado eu fiz na Unicamp, mas a bolsa é da URGS, nesse programa, sabe? Por quê? Porque daí eu me dispus, a professora já conversou comigo, eu pensei, bom, sempre quis fazer isso, né? E aí foi para a Unicamp. Depois tu voltou e fez doutorado na PUC e conseguiu uma bolsa para terminar o ano. Voltei. Depois voltei. Não, voltei antes, eu voltei, na verdade, eu fiz o curso de mestrado. Fiz o curso de mestrado e... Deixa eu tentar lembrar. 88, 89. Ah, sim, eu voltei na verdade, porque eu não acabei, eu fiz 2 anos de mestrado na Unicamp. E voltei porque minha esposa queria retomar a carreira profissional dela. Ela foi comigo para Campinas e ficou numa situação, ela era uma professora, assim, a professora de inglês, e era super ativa no mercado aqui de Porto Alegre, no IASG, etc. Ela já era orientadora pedagógica do IASG e tal. Mas aí a gente não queria separar, etc. Então, quando eu fui passar 2 anos em Campinas, a gente não queria separar, ela abriu mão, né, nesses dois anos. Foi comigo uma situação meio precária, fez uma cida, etc., mas voltou a ser professora, simplesmente professora do IASG lá em Campinas. Né? E aí passou aquele tempo todo, eu acabei as disciplinas, em princípio eu queria ficar lá, porque, né, escrever a dissertação em contato com a orientadora, etc. Né? Mas ela disse, não, quem sabe a gente volta, porque, enfim, eu quero retomar minha carreira, etc. Né? Então a gente decidiu voltar, aí voltando para cá foi aquela coisa que realmente... Eu antecipava, me afastando do curso lá, né? menos contato com os colegas, menos contato com a orientação, etc. Passei a não frequentar mais os eventos da Unicamp, etc. Então tudo acaba te distanciando um pouco. O ambiente não fica um ambiente ótimo para a produção intelectual, sabe? Não está ali intensamente estudando, discutindo com as pessoas, etc. Isso não acontece, mas regularmente vindo aqui, estava estudando sozinho, né? Então logo peguei outros compromissos, etc. Então, na verdade, em 89 voltei, fui professor de substituto aqui na URGS em 90, sem ter acabado a dissertação. E aí acabei em 91 a dissertação. E aí sim, quando defendi, acabei em 91, quando estava a defesa marcada, eu entrei no doutorado da PUC, 92. Eu acho que cheguei a acabar o primeiro semestre do doutorado da PUC, 92. Não me lembro direito, cara. Mas acho que foi isso. Daí logo depois eu passei o doutorado no exterior, daí fui para lá. Não fiquei aqui. E o teu retorno aqui para a URGS, quando é que tu começou a ser professor efetivo, ou seja, faz quantos anos que tu é professor da casa? Desde 2006. Eu acabei o doutorado em 97, então em 92, 97 fiquei na Holanda. Quando voltei de novo, a professora Leda, a professora Leda é uma pessoa importante para mim. A professora Leda que cavou para mim a bolsa PICD para a Unicamp, né? E depois, não sei como ela descobriu, provavelmente porque a Regina, que tinha conversado com a Regina Zilberman, né? A professora Regina Zilberman era a coordenadora do curso de pós-graduação da PUC, foi durante 20 anos, coordenador de pós-graduação da PUC. Quando eu entrei no curso de doutorado da PUC, fiz o primeiro semestre, e daí quando eu fui aprovado no doutorado na Holanda, eu marquei um horário com a Regina, né, e disse, olha, professor Regina, agradeço muito assim, a PUC ter me recebido e tal, né, mas tem essa oportunidade de fazer o curso fora do país, não vou abrir mão disso, então eu queria só informar a senhora, né, interrompendo o curso que eu segui o doutorado no exterior. E aí a Regina me disse, não, quando acabar o doutorado, entra em contato comigo. Mas eu me esqueci disso. Fui para lá,
Aí estava lá fazendo doutorado, inclusive estava com uma ponte para a Unicamp. Quando eu estava voltando para o Brasil, a minha ponte era para a Unicamp. O Vilari tinha me consultado, estava acabando, quando é que ia acabar, não sei o que, então estava mais ou menos acertado, em princípio, para algum tipo de contrato, alguma coisa assim com a Unicamp, né? Mas aí, aquela coisa, de novo, a esposa, assim, de play, Porto Alegre, não sei o que, né? E a professora Leda descobriu, por alguma razão, não sei como, descobriu que eu estava acabando, consultou, estava acabando mesmo, não gostaria de vir para Porto Alegre, não sei o que. Então, final de 96, eu já tinha proposta de trabalhar para a PUC, então quando eu voltei para a PUC, certo? 97, e fiquei de 97 a 2005, né? 97 a 2005. Final de 2005, fiquei na PUC. Aí só vim para a URGS 2006 porque começou a ficar complicado na PUC. Naquelas alturas eu já nem tinha grandes expectativas de seguir carreira na URGS, né, que era meu berço, né, digamos assim. Mas eu já estava com carreira estabelecida na PUC, etc. E tal, né. Se o caldo não tivesse entornado ali, o caldo político na PUC, né, não tivesse mais ou menos entornado, eu tivesse ficado numa situação frágil, né, por várias razões lá da instituição, né, eu não teria saído de lá. Eu teria permanecido, mas aconteceu em 2006, então vim para cá. Então já tem uma longa experiência docente, na graduação, pós-graduação. E outra pergunta que a gente elaborou aqui, eu digo isso porque a resposta eu já sei, mas tem algum professor do IEL que foi teu aluno? Bom, tu. Pois é, você. Por isso que ele vai estar no nosso roteiro. Tu foi meu aluno, quem mais aqui? O Marcos. O Marcos foi meu aluno. O Marcos foi meu aluno de graduação. Acho que foi em 1991 ou 90. Ele já, nós somos próximos em idade, né? Ele teve uns 2 anos mais novo que eu. Mas ele vinha já do, sei lá quantos anos de jornalismo, né? E eu tinha uns 24 anos, dando aula na URGS com 24 anos. E aí ele fez curso de graduação, fez, eu acho que, sei lá, 40 disciplina, né? Psicolinguística, acho que era. Mais algum colega que você citou? Meu aluno? O Bira, o professor Biratã, do inglês, talvez? Não sei se o Bira foi meu aluno. A Maiti, mas a Maiti foi aluna voluntária. Porque ela já tinha... A Maiti fez mestrado e doutorado na PUC, né? E eu era professor do pós lá, né? Mas ela já tinha feito, não sei com quem ela tinha feito o curso de introdução à linguística, de mestrado. Ela tinha feito com algum outro professor lá. Mas aí, acho que essa história não tenho certeza. Mas por alguma razão ela resolveu fazer de novo o curso. Então ela não foi aluna matriculada. Não fez prova. Então tem colegas aqui que já foram teus colegas e colegas que já foram teus alunos. Isso. E tem algum colega aqui que foi teu professor? Um aposentado que está contribuindo ainda? Os que estão contribuindo, a Kitty, Maria Cristina Leandro, né? A Kitty foi minha professora no último semestre, era excelente a aula dela. Show de bola. Eu não gostava muito de análise de discurso, mas devo dizer que a aula dela era muito boa. Gostei muito da disciplina. Quem mais? O Paulo Guedes, o Fischer. Eu fiz, naquele tempo nós tínhamos no currículo de língua portuguesa, tinha várias disciplinas de redação, chamava composição em língua portuguesa. Tinha composição 1 era narrativa, composição 2 era não sei o que, texto argumentativo, uma coisa desse tipo. Aí eu fiz, a primeira obrigatória, as outras eram letivas, eu fiz essas 3, fiz com Fischer, fiz uma com Paulo e 2 com Fischer. Muito exigentes na época? Essas disciplinas eram mais assim, aquela coisa daquele círculo de pessoas que estavam produzindo, né, produzindo literatura, etc. Então, muitos dos textos que passaram a fazer parte da novelinha, aquela que eu escrevi lá naqueles anos, né, começaram nessas disciplinas, né, textos assim, narrativos, pequenos contos que depois viraram capítulos, lá, episódios da novela. E, então,
nessas disciplinas especificamente não era assim, a demanda não era, eu pelo menos não percebia como demanda assim de que existe assim, disciplina, essa coisa mais da leitura, nota, avaliação. Bem tranquilo. Sérgio, eu vou te fazer uma série de perguntas cujas respostas são curtas agora. Curtas. Uma palavra, uma frase. Uhum. Qual foi o maior ensinamento que o curso de letras te trouxe? Pode ser longa também. Pode ser longo também. Médio, então. Sei lá, são tantos ensinamentos. Sei lá, cara, eu acho que o principal ensinamento foi me dar meu lugar, né? Perceber que, enfim, eu sou professor. Acima de tudo. Isso é interessante. Te definir também como pessoa, não deixa de ser, Assim, né? como linguista também, né? Na parte de assim, orientação intelectual, que é uma coisa que define o cara, a personalidade acadêmica da pessoa, né? E foi, em última análise, foi a que me trouxe para a minha rota intelectual foi a universidade, foi o curso de letras, né? Me revelou a disciplina na qual eu trabalho hoje, que é linguística, né? Mas assim, do ponto de vista do cidadão, do indivíduo, assim, o cara mais integral, etc. Acima de tudo, professor, né? A tarefa de contribuir para o progresso do conhecimento, etc. E tu tens algum relato marcante de sala de aula aqui do Instituto de Letras, desses teus anos de professor, que te surpreendeu, positivo ou negativamente? O pessoal chega assustado na aula e sai, entra quieto, sai calado, não aconteceu alguma coisa. Nunca tive grandes problemas de... Eu vou relatar um episódiozinho aqui então, pessoal. Pelo menos, pode ser. A gente convidou uma palestrante francesa para vir aqui, ela falava só francês e um pouco de inglês. Estava dando um curso aqui para pós-graduação, eu estava sentado ali onde está a Nath agora, o menu do meu lado, mais uns alunos. E aí os alunos, os formandos resolveram convidar o Sérgio Menuzzi para ser paraninfo. Então eles começaram a fazer o apitaço, vinha apitando e jogar confete, serpentina, e entraram na sala aqui, a professora francesa estava dando aula e ela viu aquele bando de gente entrando assim, fantasiado, lembra disso? Não. Pegaram o Sérgio aqui, levantaram, fizeram o Sérgio falar, alguns meio emocionados e tudo, e levaram o Sérgio embora. E a francesa ficou sem entender nada do que estava acontecendo. Aí a gente explicou para ela, não se preocupe, o Sérgio está bem, né? Quiseram convidar ele para mim. Para mim foi marcante, assim, imagino para ela também. Cara, eu me lembro de ter sido paraninfo, isso deve ter sido tipo 2010. Faz uns anos. Mas não me lembro do episódio particular, não lembro. E tu poderia mencionar alguns livros que marcaram a tua vida acadêmica ou pessoal? Acadêmicos, digamos assim, os livros, especialmente os livros do Matoso, o grande Matoso até hoje, faço todo mundo ler porque acho que é um cara importante, né? Contribuição para a descrição da língua portuguesa. Chomsky, né? Sem dúvida, quando eu fiz as disciplinas que tinha que ler Chomsky, sempre foi assim, aquela capacidade cartesiana dele de discutir em alto nível, argumentar, mostrar que na verdade pensar a língua tem que aprender a argumentar sobre a língua, né? Essa capacidade de pensar como é que é uma construção, mexer com as construções para tentar entender os mecanismos. Aí Chomsky nisso ele é mestre, né? O cara que sabe, ele é um grande linguista que sabe argumentar a favor de certas análises, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa super interessante, assim, que é o padrão de discussão em relação, por exemplo, à discussão literária, né? De crítica literária, etc. Em larga medida impressionista, né? Depende muito assim, de uma percepção mais intuitiva do objeto de discussão, né? E na verdade, quando tu pega a obra do Chomsky, assim, percebe que tem uma linha de argumento que é super racional, né? Aquilo que me encantava bastante, né? Esse aspecto mais científico das coisas que eu sempre gostei, né? Então isso sempre me impressionou, a estrutura sintática, foi uma leitura que eu fiz muito cedo, acho que na metade do curso. E depois, no fim do curso, eu li o Aspectos da Teoria da Sintaxe, também do Chomsky, que é o grande livro dele, chamado Modelo Padrão, né? Muito bom, uma coisa impressionante, né? Então, assim, digamos, eu acho que a experiência de leitura em termos de linguística é dos clássicos de linguística, assim, né? É uma coisa importante.
Mas muito importante para mim foi a formação em literatura também, né? Então, o Grande Sertão Veredas, para mim, foi assim, uma descoberta, uma revelação do país, né? Graciliano Ramos, a obra completa do Graciliano. Gosto, releio todo ano releio um ou dois dele. São grandes autores, né? Literatura universal também tem muita coisa que eu gosto, mas assim, digamos, os marcos em literatura nacional para mim até são assim formadores do meu gosto, né? Especialmente o Graciliano. Eu gosto muito de romance realista, em parte porque o Graciliano assim me mostrou como o texto realista pode ser ainda assim um texto que a gente tem essa impressão que o realismo aproxima muito da mímese, né? Portanto, uma descrição da realidade e tal, mas não, na verdade pode fazer um texto que segue as normas de verossimilhança, mas de maneira criativa, que revela uma estrutura do comportamento social, né? E o Graciliano é maestro nisso aí, né? Desde a primeira obra, desde Caetés. Grande Sertão Veredas é o contrário disso, é justamente o esfacelamento da ficção realista, né? A elaboração verbal e aquele trânsito sobre questões que parecem ser filosóficas, mas ao mesmo tempo não são filosóficas, é da experiência concreta do Geobaldo, né? Também foi uma reversão assim, né? Que a gente, quando é estudante, a gente vai constituindo certos, né? um quadro conceitual de como tu classifica as experiências intelectuais e tal, que é meio assim o padrão da literatura aqui, que é o Homero, o Fichte, tem essa aproximação mais histórica, né? Então eu acho que era meio uma régua, e nessa régua o tipo de obra literária que caía bem era uma obra realista, né? Mas aí quando eu li o Grande Sertão Veredas, eu acho que me abriu assim o leque de apreciação de obras literárias. Foi uma revelação. Boas leituras. E que recado tu poderia dar para um aluno de letras hoje que está ingressando no curso e não está se formando no curso? Tem muitos recados. Menuzzi ou Menuzzi diretor Menuzzi? Menuzzi professor que foi um dia aluno, né? E que sabe que a gente, como aluno, tem certas angústias que eu posso dizer para os alunos: não se preocupe com as angústias do futuro, porque a vida resolverá os problemas. Certo? Na minha experiência, assim, eu vejo que todo mundo achou seu lugarzinho, salvo raríssimas exceções, mas todo mundo achou um lugar, a partir do curso de letras, um lugar em que conseguiu ser feliz, né? Sendo professor e indo para outros destinos. Uma das coisas que eu assim, tento dizer para os alunos que eu tenho oportunidade, raramente tem, mas eu tento dizer que a gente não tem que se angustiar com a percepção de que parece que são poucas as carreiras que estão assim, ao alcance de quem faz o curso de letras. Só posso ser professor ou tradutor. Não é verdade, né? Não é verdade. A gente olha assim o destino de muita gente, em particular daqueles que foram nossos colegas de geração, né? Muita gente foi para outras coisas, foi trabalhar no circuito cultural de Porto Alegre, como produtor cultural, trabalhar em agências de publicidade, muita gente indo para carreiras do Estado, né? Fazendo concurso para trabalhar na universidade. A gente tem muitos técnicos na universidade que vieram do curso de letras. As pessoas dizem: mas o que isso tem a ver com letras? A gente não percebe que essa formação do curso de letras, a formação literária e a formação de língua portuguesa, nos dá um conjunto de competências, especialmente competências comunicativas, que são essenciais para o funcionamento de muita coisa. O funcionamento da estrutura do Estado, por exemplo, nas carreiras de administração. Se não tiver gente que organiza a documentação de maneira competente, né, as coisas não andam, certo? E essas pessoas acabam ascendendo e tendo um papel estratégico dentro das instituições do Estado, né? Muita gente fazendo isso de maneira importante. Por exemplo, o jornal da universidade hoje, ele é coordenado por gente que fez o curso de letras e faz um trabalho maravilhoso lá, né? Falseiro. Então, a primeira coisa assim, para dizer é que, olha, na verdade, não se preocupem muito assim, que ou você professor ou você... As oportunidades surgirão, tem que estar disposto a
a seguir as experiências que aparecerem. A universidade hoje, para quem está na universidade hoje, vive um momento muito diferente do momento que a gente viveu lá na década de 80, porque as gamas de experiências possíveis eram muito menores. Tá? Eu fui um dos poucos a ter chance de ter uma bolsa de iniciação científica, por exemplo. Teve um grupo pioneiro aqui na Letras, com 5 bolsistas. Sabe? Hoje, assim, o conjunto de bolsas no Instituto de Letras deve estar em torno de 200 bolsas, é quase 1/5 dos alunos. Aí todas as bolsas oferecerão algum tipo de experiência que o cara vai aproveitar depois. Sabe? Mesmo essas mais chatas, que é a parte de administração, por exemplo, o cara está entendendo rotinas que são rotinas e como funciona uma sociedade complexa. Vai adquirir habilidades que vão ser importantes depois. Então, uma coisa muito importante é essa, aproveitar as oportunidades do curso para pegar a bolsa, pegar a monitoria, né, se envolver com o curso. E aí a outra coisa que é assim, mais de natureza intelectual, assim, que eu acho que é uma coisa importante as pessoas entenderem no curso de letras. No curso de letras tem uma certa divisão, a gente percebe assim, muitos, inclusive alimentada por alguns professores, tem uma certa divisão entre literatura e a parte de língua portuguesa e linguística, né? Como se fossem duas coisas separadas. Né? E, a meu ver, é uma separação assim, que não reflete, digamos assim, os compromissos da área, em primeiro lugar, mas especialmente os melhores talentos da área. Né? As pessoas que realmente assim, progridem, seja na área de linguística, estudo de língua portuguesa, ou mesmo na área de literatura, são pessoas que têm o gosto, têm a necessidade intelectual de se aprofundar, não só em literatura, mas também em língua portuguesa, e vice-versa. Né? Eu acho que vale assim, simultâneos, vale para as demais línguas. Né? Eu acho que assim, o cara é um bom profissional da sua língua, digamos que o cara tenha, como no meu caso particular, né, tenha enfatizado, tenha dado mais importância para a parte da formação de língua, né, linguística e tal. No meu caso, por razões da academia, exige especialização, sabe? Tem que atuar numa área, tem que fazer pesquisa numa área. Mas eu acho que eu não seria o linguista que eu sou se eu não gostasse de literatura. Eu não teria a percepção que eu tenho dos fatos da língua e tal, se eu não tivesse essa permanente alimentação que eu tenho, que vem da leitura de obras de ficção, de poesia. Né? E acho que o inverso deveria ser verdadeiro. Eu acho que uma pessoa que se aprofunda em literatura, que é uma coisa frequentemente negligenciada, porque as pessoas também lá na literatura, no seu desenvolvimento de pesquisa, acabam dando ênfase mais para as questões históricas, etc. E tal. E eu vejo frequentemente pouca atenção assim, para os aspectos linguísticos daquilo que, em última análise, faz a excepcionalidade de uma obra, né? Que são as conquistas de natureza linguística do cara. Né? Reconhece aquele autor como sendo um cara excepcional, também pela contribuição cultural, digamos assim, no contexto histórico, mas especialmente porque o cara, em alguma maneira, fez um uso muito específico que passou a ser apreciado esteticamente. Né? Que tipo de objeto é esse? Que conquista linguística é essa? Né? E é uma coisa que toda vez que eu leio literatura, eu olho muito isso, assim, né? Tento ver assim, as características específicas dos autores, né? Essa gurizada que está escrevendo agora, as novas gerações de ficcionistas, Daniel Galera, Fernando Torres está produzindo agora, um monte de mulheres escrevendo. E é super interessante, assim, como, na verdade, as pessoas elaboram em diferentes fontes da língua. Né? E eu acho que isso deveria merecer atenção, acho que seria uma coisa interessante, assim, discutir, assim, fazer um esquemão geral e tentar compreender que tipo de tradição está sendo elaborada por meio daquela linguagem, né? Quem é que é mais tradicional, quem é o carinha que está desenvolvendo ficção dentro de de contexto, por exemplo, do jornalismo, no caso do Daniel Galera, né? Que é um texto enxuto, frase curta, né? Bem próximo do vocabulário coloquial, né? Enquanto tem outras autoras, muitas mulheres, com uma contribuição mais refinada, assim, né? Uma coisa mais literária mesmo, muita formação literária. A gente vê muito assim,
elementos da aparência do espectro, né? Ou seja, eu acho que seria uma coisa interessante estabelecer a tradição literária, linguística literária que está por trás de cada autor. Isso é um elemento de reflexão sobre a língua, né? O objeto é literatura, certo? Mas é uma reflexão sobre a língua portuguesa, né? As possibilidades da língua portuguesa. Então eu acho que o curso de letras ele se completa. Eu adoro ele por causa disso. Literatura e língua são coisas que não podem ser separadas, né? Muito bem, então foi bastante produtivo, desconhecemos bastante detalhes assim, interessantes da carreira do Menuzzi. Certo, te agradeço a presença aqui na nossa primeira edição, Conversa com Letriz, e peço aqui umas palmas para o Menuzzi aqui. Pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa para o Sérgio, acho que, né, senão para não ficar monopolizando aqui as perguntas. Aproveita, diga, João. Como aluno de graduação, tu teve alguma coisa que tu fez durante a tua graduação que te propiciou, que meio que amaciou o teu caminho dentro do teu caminho acadêmico, de mestrado, de doutorado? Não, na verdade, por exemplo, ter feito as várias monitorias de língua portuguesa, em primeiro lugar, bom desempenho nas disciplinas de língua portuguesa certamente foi um dos elementos que fez com que os professores me procurassem lá em 87, né? Eu sabia, esse carinha gosta de estudar língua portuguesa, certo? Então acho que o bom desempenho na disciplina foi um dos elementos. E certamente as monitorias, né, ter feito muitas monitorias em linguística e língua portuguesa também, eu acho que isso permitiu eu trabalhar de maneira mais íntima com vários orientadores, né, vários professores. Então isso faz com que as pessoas te conheçam, né? Isso, claro, isso te oferece oportunidades, né? E a outra coisa, naquele tempo a gente não tinha a oportunidade de publicar coisas, né? Eu não me lembro assim de ter periódicos que publicassem artigo de aluno, etc. e tal. Mas eu me lembro que naquele tempo frequentemente as disciplinas exigiam trabalhos finais, né? Hoje em dia a gente faz mais prova, né? Até acho que, no meu caso particular, por uma razão prática, tem umas turmas com 50 alunos, de uma monografia de 12 páginas, vou levar um semestre para corrigir. Mas naquele tempo as turmas eram menores, as turmas em média eram em torno de 25, 30 alunos, então frequentemente os professores pediam trabalhos, né? E os trabalhos, por exemplo, esses trabalhos, embora eu não tenha publicado nenhum dos meus trabalhos, foram trabalhos que eu fiz assim, com dedicação, né? Aprendi muito fazendo os trabalhos, especialmente de linguística, e depois me serviram, abriram portas, porque quando eu fiz a seleção para o mestrado na Unicamp, os caras pediam na primeira fase da seleção, eles pediam uma amostra de trabalhos. Uma amostra de trabalhos em linguística. E aí, com base nessa amostra apresentada de trabalhos, eles escolheram, daí teve lá uma classificação, e aí selecionaram um conjunto de candidatos para depois ir para a entrevista final. Então, na verdade, eu utilizei os trabalhos, me lembro direitinho, tinha um trabalho que eu fiz assim, adorei fazer o trabalho, que era um trabalho que a professora Leila deu. Eu fiz no último semestre do curso, em 87, no último semestre de 87, eu fiz uma eletiva que era gramática gerativa. Provavelmente uma disciplina importante para ter configurado depois a minha, enfim, o tipo de coisa que eu gostava de estudar, e gosto de estudar até hoje, né? É a minha área de pesquisa, né? E eu fiz, e a professora pediu um trabalho, assim, que era trabalhos de fôlego, era uma coisa que tinha que desenvolver, né? Adorei fazer os trabalhos, depois, e quando fiz esse trabalho, a professora, enfim, aprovou os trabalhos, usei esses trabalhos que eu fiz para ela, para apresentar lá na Unicamp, e depois os caras me comentaram, os trabalhos nos convenceram que era o cara preparado para fazer o mestrado, o perfil que a gente esperava. Então, esse tipo de coisa, assim, né? Eu acho que vocês têm muito mais oportunidades hoje, com as bolsas de iniciação, que permitem tu fazer pesquisa junto com o professor, certo? Então, mesmo porque o número de bolsas flutua, então, especialmente agora que a gente está diante de um quadro mais
mais problemática em termos de recursos, né? Então tende nos próximos tempos aí talvez a encurtar o número de bolsas disponíveis. Mas vocês têm a alternativa de fazer bolsas voluntárias, né? E isso é importante, certo? É importante, porque vocês vão adquirir uma experiência enorme em termos de trabalho, vão ter produção, podem eventualmente publicar. E você sabe, por exemplo, que o mestrado, publicar é um dos critérios para ingresso, né? Então, acho que, assim, especialmente poder dedicar parte do curso de graduação para estudar e produzir academicamente, né? Algum tipo de pesquisa, algum tipo de trabalho, etc. E tal. Isso vai ser não só assim aprofundar conhecimento, né? A aula ali vocês ficam escutando, né? Apresenta a leitura básica da coisa, faz uma prova, etc. E tal. Não é o tipo de conhecimento que consolida, sabe? Tá? Na verdade, o que consolida mesmo é tu seguir assim, entendeu? A tua, digamos assim, a tua própria formação, teus próprios interesses, desenvolver um trabalho que é teu, original, te dedicar para aquilo. Essa é uma conquista de conhecimento que é muito diferente daquele tipo de conhecimento que a gente adquire em sala de aula, né? Eu acho que isso é o que mais forma, a impressão que eu tenho é o que mais forma. Para quem quer pesquisar, para quem quer produzir, né? E abrir essas portas que são para, digamos assim, mais para a carreira acadêmica. Para outras carreiras talvez não seja tão fundamental, embora a minha impressão, especialmente no caso de professores, isso também é resultado de pesquisa mais ou menos consolidada. Existe uma diferença muito grande no desempenho, na eficiência do desempenho docente de professores que estudam, que fazem pesquisa do tipo assim, quantos livros você lê por ano? Você publica algum tipo de resenha em algum blog, alguma coisa assim? Entendeu? Os professores que revelam algum tipo de atividade de estudo e de produção intelectual, eles têm um desempenho assim, significativamente superior ao desempenho do professor que fez o curso de graduação, se tornou professor, foi para a escola e lá, em parte, reproduz, digamos assim, uma rotina, tá? Que pode ter sido um professor bom, que, na verdade, com bons materiais didáticos, um bom acompanhamento pedagógico, ela pode fazer um bom trabalho, sabe? Mas o desempenho do professor, que é um carinha que investe mais assim, na sua própria formação intelectual, mantendo algum tipo de vínculo com estudo e pesquisa, isso é um elemento assim, de grande... que separa muito assim, o desempenho dos professores. Né? Então é importante, eu acho, que adquirir esse hábito de ter autonomia intelectual e buscar sempre ter um objeto de estudo, um objeto de pesquisa, né? Entendeu? Seja na vida acadêmica, seja para quem for para seguir para outros caminhos, né? Manter algum tipo de preocupação intelectual. Assim, né? Aliás, isso é uma coisa assim, de vida, né? A gente manter o interesse intelectual nas coisas que interessam, nas coisas que questionam a sociedade, né? Nos leva adiante. Como tu se sente sendo diretor do Instituto? Me sinto muitas coisas. Que hora do dia? Depende de hora do dia dessa. Não, o que eu vou dizer? Eu me sinto assim, eu me sinto satisfeito por um lado, porque eu acho que é uma tarefa necessária, alguém tem que se dedicar assim, a carregar, digamos, o cotidiano da instituição, certo? Eu me sinto relativamente também frustrado, porque eu tinha certos objetivos, tinha certas... como é que eu vou dizer? Hein? Ambições? Tirar certas aspirações, não ambições no sentido que a ambição tem um elemento mais pessoal, né? Eu tinha certas aspirações com uma gestão, achei que a gente poderia fazer assim, grandes modificações do ponto de vista mais acadêmico mesmo, assim, tipo currículo. Para mim continua sendo prioridade número 1. A gente está, inclusive, parte aqui da resposta que eu dei para uma pergunta do Gabriel, que como é que era a estrutura curricular, etc. e tal. E eu disse, né, que o curso não mudou muito, né? Então eu acho assim, desde que eu cheguei aqui, eu sempre me coloquei nessa missão de que eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer urgentemente é repensar o curso de letras, repensar assim,
repensar o seu currículo de modo que ele reflita a riqueza que são as possibilidades do curso de letras, né? Tá? Então, é claro, a gente tem certas associações históricas são as mais importantes, que é o bacharelado em tradução, que é a licenciatura né, para a formação de docentes, certo? Mas eu acho que o curso de letras ele tem uma dimensão maior que essas duas missões profissionais. No meu tempo, por exemplo, eu tive uma pequena experiência disso, foi uma experiência que foi muito importante para mim. Naquele tempo nós ainda tínhamos um pouco de contato com os demais cursos de humanas. E isso era muito importante para nós. Eu me lembro assim que eu tenho amigos até hoje que são amigos da filosofia, da história, etc. e tal, por causa do fato de que a gente compartilhava. Já eram poucas disciplinas, eu acho que naquele tempo a gente tinha umas 4 letivas para fazer no IFCH, mas a gente fazia. Isso nos dá uma dimensão diferente, a gente compreender que o curso de letras não é meramente estudar uma língua, ou meramente estudar literatura. Entender que estudar uma língua, estudar literatura, isso é parte de uma cosmovisão do que é a cultura humana, certo? Eu não posso estudar literatura sem me aprofundar em história, em sociologia. Eu não posso estudar língua sem tentar entender o que é a natureza da língua, o que é a psicologia da mente humana, entendeu? E essa dimensão, o curso de letras, quando ele fica essa coisa meio solitária, segmentada, isolada das demais humanas, você perde essa ramificação e nos tira assim de discussões, de formações que são super importantes, né? Então isso era uma coisa que eu gostaria imensamente de ter feito na gestão. Não antecipo o que vai fazer do jeito que a coisa está andando, está por várias razões. E eu acho que a gente tem problemas lá na universidade, embora todos nós estejamos nessa luta de defender a universidade pública, etc. e tal, mas dito isso, a gente tem que reconhecer que tem coisas que a gente tem que mudar dentro da universidade pública. A universidade pública ela é em parte pela natureza democrática da universidade pública brasileira, o fato de ela ter se assentado em bases que reproduzem um pouquinho a estrutura de uma república, né? Isso é muito bom, porque somos democráticos. Todo processo decisório é um processo assim que depende da participação de muita gente, etc. E tal. Ao mesmo tempo, o resultado disso assim, é uma enorme lentidão para as coisas acontecerem. E isso é frustrante. Isso é uma parte, assim, como diretor do Instituto de Letras, perceber que o diretor do Instituto de Letras sozinho não tem poder para fazer certas coisas. Eu imaginava que seria assim, mas imaginava também que eu teria a capacidade de convocar os colegas assim, de outras instâncias, etc., a gente fazer um esforço para tocar o barco adiante. E quando, na verdade, eu vejo, assim, depois de 3 anos, no fim do mandato, né, eu vejo que as conquistas são pequenas, assim, muito pequenas. As coisas que eu consigo, assim, no poder do diretor, as coisas que eu consigo fazer sem ter que, assim, aguardar 3, 4 meses para a coisa poder andar um pouquinho, é a parte de infraestrutura, sabe? Isso eu consegui melhorar. Sento a bunda ali, descubro onde tem dinheiro, vou lá, fico insistindo, etc. e tal, a coisa sai, sabe? Não tem muito dinheiro, não pode fazer muito, mas todo o dinheiro que tem que fazer um esforço para poder fazer isso virar benefício, né? Mas além disso, nada mais assim, a gente consegue fazer sozinho, né? Então, realmente, já vou assim dando a minha sugestão para a próxima gestão, que não pretendo ficar, né? Acho que é muito desgastante a minha vocação, de vocação, sou pesquisador, sou professor, né? Então já dei bastante do meu sangue para a gestão, mas eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que tentar repensar, organizar melhor, que é a questão de como fazer os processos de deliberação das coisas que realmente importam, que são, por exemplo, especialmente os aspectos acadêmicos do Instituto de Letras, né? Ter uma visão mais global do papel da letras dentro do que é a universidade, certo? Esse saber fundamental que não é à toa, como eu disse para vocês, não é à toa que muita gente formada em letras acaba sendo quadro essencial dentro da administração da universidade. Isso revela que o nosso tipo de formação é uma formação necessária, sabe? Mas a gente tem que tentar recuperar esse papel, né? E eu não vejo como recuperar isso de maneira efetiva, se não voltando a colocar letras no seio das humanas.
não ser um curso isolado. Nath. Tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta tem a ver com a tua resposta, que é qual é o futuro da letras na tua visão, no sentido de ampliar horizontes ou até mesmo de isolamento, né? E a minha segunda pergunta é, como tu falou, o curso tem uma carga horária bem extensa e seguir todas as obrigatórias acaba te trazendo algumas limitações dentro das cadeiras. Queria perguntar qual é a tua sugestão, porque eu já refleti sobre optar por me formar levar mais anos para me formar, mas sair do curso talvez um pouco mais realizada, porque muitas vezes eu olho para as cadeiras e vejo muito potencial para explorar, mas não consigo explorar da forma que eu gostaria, assim, ir mais a fundo, porque, por exemplo, eu sou uma letrista que entrou para o curso sem ter, como é que eu vou dizer, uma área, sabe? Tem gente que entra por causa da literatura, tem gente que entra por causa da linguística. Eu entrei pelo curso como um todo, no sentido de me descobrir, e eu tenho a sensação de que eu não consigo explorar as áreas. E para alguns letristas que têm uma área já pré-definida, acaba sendo mais fácil escolher cadeiras. E no meu caso é meio... então eu queria uma sugestão em relação a isso. Deixa eu começar por essa tua última pergunta aí, que é, enfim, como organizar a sua estratégia de curso, dado o fato de que é uma carga horária enorme e justamente se a gente for seguir a seriação regular do curso, fazer todas aquelas disciplinas previstas no currículo para cada semestre, é verdade que provavelmente vocês não vão conseguir dar a devida atenção para todas as disciplinas, né? Se tiver, tem matrículas, não sei se permanecem, não sei se mudaram isso, acho que não. Mas quando eu fui coordenador do curso, eu me lembro assim, de muitas matrículas terem assim, 2 ou 3 disciplinas de literatura. Ter 3 disciplinas de literatura num semestre, provavelmente desenvolvendo a leitura de um livro por disciplina por semana, cara, é impossível, né, cara? Simplesmente impossível. Não pode acontecer, né? Simplesmente, eu não vejo como fazer um curso assim com 2 disciplinas de literatura por semestre. Então, tem que repensar. Na estratégia do aluno, eu acho que é uma coisa assim, muito de... O aluno tem que refletir e ver o que é mais importante para ele, né? Tem pessoas que acham que, olha, eu quero me formar no tempo porque, enfim, eu quero estar no mercado de trabalho, eu quero explorar pós-graduação, quero estar no mestrado logo, para ser pesquisador e tentar tocar adiante eventualmente uma carreira acadêmica, uma coisa desse tipo, né? Então depende muito assim das finalidades, dos objetivos de cada um, né? Agora, para quem está meio incerto, não sabe o que fazer, eu acho melhor aí cautela, se não tem pressa. Não tem pressa, eu realmente acho que eu gostaria de curtir mais as disciplinas, poder descobrir minha vocação, descobrir aquilo que eu gosto de fazer, etc. Vai devagar. Certamente, pega a média de conclusão de curso hoje é 6 anos e meio, é um baita tempo enorme, certo? Mas se tu dispõe de 6 anos e meio, como 6 anos e meio para amadurecer, descobrir o que gosta de fazer, inclusive tem mais tempo para aproveitar as oportunidades do curso também, né? Pegar a bolsa, trocar de bolsa, certo? Trocar de bolsa não. Chapetiano, não deixar trocar de bolsa. Não, porque, sei lá, fica um tempo no PET, mas depois vai para outro lugar, sei lá, né? Monitorias. Eu sou a favor de variar as experiências. Eu acho que vale para o aluno, para as disciplinas, as experiências de bolsa, etc. Então, vale para os professores. Frequentemente os alunos querem fazer sempre porque gostou de um professor, aí procuram se matricular sempre nas disciplinas daquele professor em vez de variar. Porque aquilo lá é mais, dizem que o cara é mais, aperta mais, ou aquilo lá é o cara meio, sei lá. Eu acho que é o contrário, a gente aprende na diversidade. Se puder trocar de professor, troca de professor. Não gosto quando os alunos fazem uma disciplina comigo e voltam para a disciplina comigo. Não que eu não gosto do aluno, certo? Mas o cara que gostou de mim está evitando outro colega, certo? Não, tem que experimentar, a gente aprende na diversidade, né? Então eu acho que é isso, tem que um pouquinho amadurecer teu gosto, né? E quando descobrir o gosto, entendeu? Olha, de repente toma um tempinho a mais agora, né? Te matricula em menos disciplinas, estuda bem
algumas disciplinas, ver se é aquilo que tu gosta, e depois quando tu chegar a uma conclusão, olha, minha vocação é essa aqui. Aí tu acelera, certo? Acelera o barco. Tu já decidiu o que vai fazer, dá atenção para aquelas, para as outras, como o curso não propicia isso. Eu acho um defeito grave no nosso currículo, que é o currículo não propicia escolha do aluno, certo? Vocês têm, em média, eu acho que a média de matrícula está em 24, 25 créditos, tá? Calcula aí 24, 25 créditos vezes 8, 200 créditos de curso, 200 créditos de curso, você tem 8 créditos de eletivas. É um absurdo total, certo? Então, isso é uma coisa fundamental. O curso tinha que permitir que o aluno, com as formações básicas necessárias para aquele diploma, vou fazer um curso de licenciatura, bom, meu diploma é a formação docente, certo? Eu tenho que fornecer as competências básicas para um professor atuar na escola como professor de língua, certo? Mas, atendida essa formação básica, tem que dar espaço para buscar a sua vocação, certo? E como é que a gente faz isso? Espaço no currículo para o cara procurar, fazer curso, outras disciplinas dentro do curso de letras, outras disciplinas na universidade. As eletivas, como era no meu tempo, sabe? As eletivas, o cara gosta de filosofia, vai na filosofia. Gosta de psicologia, vai na psicologia. Gosta de comunicação, vai na comunicação. Tudo a ver. Entendeu? É isso. Eu acho que uma limitação muito grave nos nossos currículos hoje. Não facultar essa busca, né? Essa busca de vocação, sabe? Tinha uma outra pergunta, né? O futuro da letra. O que eu acho do futuro da letra? Eu acho assim, tentar responder bem rapidinho, mas mais ou menos associado a essa ideia que está desenvolvendo agora, que é essa questão da diversidade, né? Diversidade das rotas, né? Quando a gente olha assim que as pessoas fazem com algum tipo de conhecimento em literatura, ou algum tipo de conhecimento em língua, ou em linguística, é muita coisa que as pessoas fazem hoje, sabe? Desde gente trabalhando com terapia, né? Acaba trabalhando em alguma formação em fonoaudiologia, por exemplo, mesmo, eventualmente em áreas da psicologia, ou em tecnologia, desenvolver com base em conhecimento linguístico tecnologias de informação, cargos especializados na administração pública, né? Por exemplo, na Europa, em geral, a formação de diplomatas está associada à formação de línguas, sabe? Então, tem uma gama enorme de possibilidades que essa formação básica, que é o curso de letras, que é a formação em língua, em literatura e as ciências em torno de língua e literatura, deveriam fornecer para as pessoas depois procurarem as suas vocações, que dentro do curso de letras são das profissões mais próximas, né? Sim, a gente tem que atender a formação profissional em tradução, em interpretação, docência, mas não deveríamos impedir que as pessoas vislumbrassem outras possibilidades, né? É um curso de letras dos meus sonhos, né? Curso de letras onde o cara pudesse, por exemplo, perceber que, olha, se eu gosto de pesquisa em linguística e tal, eu posso eventualmente trabalhar em áreas que desenvolvem ciência linguística, sabe? Eu posso migrar gradualmente com formação em linguística, migrar para uma área de tecnologia de informação, certo? Posso me tornar eventualmente um pesquisador na área de psicologia. Tá? Em literatura, posso me tornar um carinha dentro do mercado editorial, entendeu? Em Porto Alegre é um mercado super ativo, não tem um volume enorme em termos de grana, mas é super ativo porque nós somos uma capital relativamente independente, não temos literatura própria. E, portanto, um mercado super ativo. Ou seja, a gente tinha que interagir com esse mercado, sabe? É uma rota natural, um destino natural do nosso aluno. Mas a gente não explora completamente essas vocações todas, né? Então, o que eu acho que o curso deveria fazer, e era a minha esperança que nós fizéssemos, assim, quando começasse uma discussão de reforma curricular, etc. e tal, é repensar, entendeu? Repensar as possibilidades do curso de letras e explorar elas, fazer do currículo um instrumento para explorar essas possibilidades todas. Não abrindo mão, é claro, daquelas formações que são as tradicionais, são as que são as rotas mais próximas de busca profissional do aluno, né? Mas não permitir que o currículo amplie os leques de possibilidades, sabe? O aluno, ao longo do curso, enxergar esse conjunto de possibilidades, né? Eu acho que isso a gente não consegue fazer.
para não dizer que a gente não consegue fazer, não de maneira sistemática, não de maneira institucional, não aparece, por exemplo, na estrutura curricular. Mais uma última pergunta? Eu deixo a explicação por cima, não. Tá. É que assim, teve ano passado, ou ano passado, acho que ano passado, uma mudança na licenciatura simples, onde tinha que ter mais carga horária prática, e daí adicionaram umas horas em cadeiras que já tinham e adicionaram cadeira também para isso. E daí acabou tendo, por exemplo, primeiro semestre do ano que vem, eu teria que fazer 8 cadeiras, sendo 2 delas estágios. Isso é totalmente inviável, totalmente impossível. Só que eles não... Eu fui até nas reuniões e foi uma coisa bem emergencial que eles tiveram que fazer dessa forma. Mas a minha pergunta é se tu acha que em 1 ou 2 anos eles vão repensar do jeito que eles fizeram, tipo, essa separação, talvez aumentar em um semestre que seja O curso. o curso ou não. Não, na verdade tem esse conserto emergencial dos currículos de licenciatura por causa da nova legislação referente a estágios, né? Então teve ampliação de carga horária. E está em estudo, vai ter mais uma ampliação, porque na verdade agora para quem faz a dupla, vocês fazem a dupla? Para quem faz a dupla, na verdade vocês estão fazendo hoje em torno de 470 horas de estágio e tem que ser 700 horas. Na dupla? Não, 700 horas, certo? Por uma resolução do CNE de 2015. Bom, dito isso, então, na verdade, assim, essas revisões que são revisões pontuais dos currículos como eles estão agora, é simplesmente para atender, na verdade, modificações da legislação que são modificações recentes e que a gente não conseguiu atender a tempo por essas razões que eu mencionei antes, que tudo para decidir aqui demora anos, né? As coisas andam devagar e no fim a gente não consegue, praticamente quase correndo o risco de ficar fora da lei, da legislação e eventualmente correr o risco de algum tipo de denúncia levar a, por exemplo, a problemas com a diplomação dos alunos, né? Então realmente a gente tinha uma demanda urgente para colocar os currículos atuais em condições de responder à legislação, certo? Isso significou o quê? Que basicamente a solução das comissões que cuidaram do problema foi adicionar a carga horária necessária, né? Que é péssima solução, por quê? Porque está simplesmente adicionando carga horária num curso que já é grande, sabe? E vai ficar maior. Tá? Então, o melhor, e é isso que a gente tem esperança que aconteça, então está mais ou menos em andamento. A informação que eu tenho é que, enfim, eles vão começar a trabalhar agora, já está fechada a revisão definitiva do currículo, que coloca todos os currículos do curso de letras em condições de atender a legislação, essa está pronta. Então, provavelmente entra agora e deve entrar em vigor a partir do ano que vem, certo? Então, todos os currículos estarão em condições de dizer, sim, a carga horária é a carga horária exigida por lei, tá? E essa é um tapa-buraco dos currículos atuais. E o acordo das instâncias, dos órgãos que estão encaminhando a discussão curricular, o acordo com eles foi de que, a partir do momento em que acabasse essa revisão dos currículos atuais para atender a legislação, nós começaríamos uma discussão a sério do currículo como um todo. Ou seja, aí sim, agora a gente olhar os currículos como um todo e mexer de maneira que a gente possa atender as demandas de carga horária da legislação e, ao mesmo tempo, mexer na estrutura do currículo de tal forma que, atendendo as demandas, eu não tenha o curso explodindo em carga horária, sabe? Mas isso vai ser uma segunda etapa. A informação que eu tenho essa semana é que semana que vem tem reunião do NDE. O NDE é o núcleo docente estruturante. Um grupo de professores determinado por lei que tem responsabilidade de acompanhar desenvolvimento curricular nas unidades das universidades. Então esse pessoal está se reunindo, está se preparando, e semana que vem parece que tem uma reunião importante aí para desencadear
essa discussão mais, digamos, mais profunda, que será uma revisão dos currículos daí de verdade, não vai ser só um conserto local ali, um conserto pontual dos currículos atuais, certo? Então estamos encaminhando 3 anos depois. A minha esperança era que a gente começasse a discussão no começo de 2017, estamos no final de 2019, né? Ou seja, quase 3 anos para sair essa discussão. Vamos ver se sai, né? Mas é aquilo que eu estava dizendo para vocês antes, a gente tem, assim, da minha parte eu sempre tive isso como um objetivo muito importante, porque permite a gente discutir o curso de letras nessa visão, de tentar botar o curso de letras no contexto da sociedade atual, as coisas que a gente pode fazer com o curso de letras e as coisas que estão sendo feitas com o curso de letras, né? Como é que a gente pode fazer com que isso se torne uma realidade nas práticas do Instituto de Letras, né? Acho que sempre, isso para mim era sempre o principal de assumir a direção, não consegui fazer. Mas se começar agora, tudo bem, né? Que a próxima direção consiga tocar diante de barco, a gente consiga, daqui a uns 3 anos, ter a reforma curricular de verdade, uma reforma bacana, profunda, novas, né? Novas concepções de currículo, se possível, se eu conseguir participar dessa discussão e conseguir vender meu peixe, eu gostaria que isso significasse que a gente se integrasse mais com os demais cursos da universidade. Não acho, eu acho que isso é um desvio nefasto da tradição universitária brasileira, que é essa ideia de que a universidade ela está baseada em cursos e não em áreas de conhecimento. Isso é um desvio da universidade brasileira, sabe? A gente vê como é que as universidades se assentam no resto do planeta, as grandes universidades, elas se assentam em departamentos que desenvolvem áreas de conhecimento, e os cursos nascem da interação desses departamentos. Tem uma nova coisa, uma nova fronteira de estudo aqui que está juntando psicologia com comunicação, com literatura. Tem os departamentos que estão desenvolvendo conhecimento de ponta nessas áreas, se juntam e oferecem cursos, sabe? E aqui não, aqui a gente se junta em institutos, e o instituto passa a se cuidar só daquele curso, e cuidando só daquele curso tem que assegurar que toda a sua carga horária tape aquele curso, portanto não entre mais carga horária de outros cursos. Então é uma guetização, a gente vira um gueto, né? Dentro da universidade. A universidade não é essa a ideia. A ideia é do conhecimento universal, sabe? Todo mundo explorando todas as ramificações possíveis do conhecimento. Isso que eu gostaria. Muito bem, então, muito obrigado novamente, Sérgio. E foi muito ponte aqui, conversar com os alunos, comigo também. Agradeço o meu grupo de alunos aqui, fechantes, que me ajudaram, sem os quais essa atividade não teria se realizado. Grande ideia essa atividade, acho brilhante. Ficamos contentes. Muito obrigado, então, pessoal. Mais uma salva de palmas.